nesse momento, eu convido para sentar à mesa a doutora Vilma Maciel, para fazer uma breve exposição das suas pesquisas recentes sobre os militares de esquerda e, posteriormente, chamaremos os demais depoentes para dar continuidade ao trabalho. Então, vamos lá. Posiciona aí para testar. Bom, o título da palestra que reflete o doutorado da doutora Vilma seria Militares Revolucionários da Participação Política ao engajamento, enfim. Então, na luta armada. Então, passo a palavra à Vilma. A priori, agradeço enormemente a sua presença para os nossos trabalhos. Então, depois podemos dar prosseguimento aos depoimentos. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite da comissão de São Paulo. Não, é falar mais próximo só. Pode encostar mais. Mais próximo. Tá ótimo. Isso, tá ótimo. Tá bom. O tema da minha palestra hoje é sobre uma tese de doutorado em que eu estudei os militares que participaram da luta armada. O período inicial que eu comecei a pesquisar seria de 64 a 74, mas posteriormente eu acabei voltando para o pré-64. Então, mas antes de começar a falar desse meu trabalho, eu queria fazer algumas observações que têm a ver com a participação dos militares, tanto que se colocaram contra o golpe e que depois também foram para a luta armada. Ultimamente, como vocês têm visto, né, a gente tem muitos trabalhos, muitas apresentações sobre os 50 anos do golpe. E eu tenho... Só que eu não estou conseguindo me concentrar. Bom, 4 militares continua. A gente acompanha agora a palestra da Vilma Maciel, que é pesquisadora da USP, que desenvolveu um trabalho sobre os militares e a luta armada. A audiência pública foi retomada agora durante a tarde, às 2h30. Ainda vão ser ouvidos o suboficial Luiz Cachoeira, o suboficial Oswaldo Rubini e também o major Antônio Pinto de Souza. Tudo que for dito aqui vai para um relatório que será entregue também à Comissão Nacional da Verdade. Eu conversei com o presidente da Comissão Estadual da Verdade. Ele destacou também que muitos militares não foram beneficiados ainda pela Lei 10.559, que concede anistia. O objetivo dessa audiência é entender melhor essa parte da história e descobrir números exatamente de militares perseguidos. Agora também, durante a tarde, a Comissão Nacional da Verdade deve... Desculpa, é coisa de professor, sabe? Eu não consigo falar com Então, nos últimos dias, né, principalmente no mês de março, a gente viu muitas palestras, muitos congressos sobre os 50 anos do golpe. E eu estive observando várias falas quando tenta pontuar o que foi o golpe, o momento do golpe de 64, civil, militar, já
tantas outras conceituações, algumas pessoas fazem questão de dizer, olha gente, existem duas coisas, as pessoas que apoiaram o golpe, né, e que depois, com a instauração da ditadura, mudam de opinião. Então são duas coisas diferentes. E aí eu fiquei pensando, inclusive citam casos de políticos como o JK, Ulisses, um conjunto de editorialistas que escreviam editoriais pedindo a queda do Jango. Então já tem sentido algo assim como se justificasse esse apoio, né, dessas pessoas ao golpe. E que depois, logo após o início, a instauração, né, da ditadura, essas pessoas vão mudar. E como se isso, olha, então é só isso, eles apoiaram, mas eles não continuaram apoiando, né, não colaboraram em nada. Tudo bem, eu acho que é até importante, se você comete um engano e viu que você errou e voltou atrás, ótimo. Só que eu penso assim, diante de tudo que aconteceu nesses anos de ditadura, tudo que a gente tem conhecimento, né, de repressão, e não preciso nem falar muito para vocês, eu acho que essa justificativa não exime a responsabilidade. Por quê? A história, gente, é a história do presente. Nós estamos aqui pela história do presente, né? Nós estamos pensando hoje. E eu acho que isso pode servir de exemplo para a gente, porque, vamos pensar, eu vi algumas justificativas assim, olha, essas pessoas eram democratas, mas diante da crise, por um momento acharam que seria interessante o afastamento do presidente. Agora como? Afastamento como? Por uma intervenção militar. Quer dizer, se eu sou um democrata, eu vou apoiar um afastamento, pedir uma intervenção militar de um presidente que foi eleito democraticamente, referendado. Né? Então, eu não vejo, não consigo entender. Né? Então, eu queria que uma intervenção militar que não foi aceita por muitos militares. Os próprios militares eram contra, né? Tanto número de caçados. Então, assim, se os próprios, dentro das Forças Armadas, havia militares que não concordavam com essa intervenção militar, eu acho que não se justifica civis que apoiavam e pediam. A gente sabe, os meios de informação, e hoje em dia não é nenhuma novidade para ninguém. Uma outra coisa que eu ouvi também é o seguinte, olha, havia uma crise. Agora eu fico pensando, que crise? A partir do comício do Jango, de 13 de março, em que ele resolve governar pelas esquerdas e resolve assumir as reformas de base, isso, para os trabalhadores, para os camponeses, não é crise, é solução. Então, às vezes, muita coisa que é solução acaba sendo crise para o outro lado. Então, eu costumo, assim, também comecei a pensar que essa ditadura, ela foi uma ditadura de classe. Né? É ditadura civil-militar, empresarial e tanta coisa, mas são os interesses de classe que estavam em jogo. Né? Então, as reformas de base, que poderiam ter sido uma solução, acabou virando uma crise e aconteceu o que a gente já sabe. Bom, quanto a isso, era só o que eu queria deixar registrado, porque já que está todo mundo falando do golpe, também eu vou falar um pouquinho, né? E é isso. Agora, a minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar a ditadura, já no mestrado, na iniciação científica já, né? Eu até achava engraçado, eu comecei a ler, conversar com as pessoas, eu falava assim, nossa, mas eu não sei como é que teve ditadura, porque todo mundo lutou contra a ditadura, eu brincava, né? E é interessante que hoje eu estou vendo que não é bem assim, né? Tem muita gente que é a favor e que está tendo a cara, está tendo coragem de mostrar, né? E isso eu acho que é muito preocupante. Né?
isso que está acontecendo. Esse registro é do meu começo de pesquisa. Eu pesquisei basicamente a repressão judicial. Tá? É um momento em que os presos eles vão à justiça militar, né, são denunciados e respondem a processos. Só que a repressão judicial ela não está muito descolada, não está nada descolada da repressão policial, né? Que é a primeira fase, onde as pessoas eram presas, torturadas, clandestinamente, sequestradas, né? E nesse primeiro momento eu pesquisei basicamente a VPR e os processos contra o capitão Lamarca. No doutorado, e quando eu pesquisei, eu comecei a perceber, é lógico que a VPR ela tinha um grande número de militantes, ex-militares, né? E que havia, não sei se um tratamento diferenciado, mas eu comecei a me interessar por esse grupo, né, de militantes. E no doutorado eu resolvi estudar os militares que foram à luta armada. Aí eu foi difícil encontrar essas pessoas. Novamente eu voltei para o Brasil Nunca Mais. Já tinha uma série já feita, um mapeamento feito pelo professor Marcelo Vidente. A partir desse mapeamento eu encontrei mais e consegui uma relação de quase 100 militares que participaram da luta armada. Encontrei vários, ainda vivos, né? E quando eu começo a conversar com eles, o que acontece? Eu percebo que eles têm uma necessidade. Eu queria, olha, como é que foi a sua participação nos grupos armados, na luta armada? Esses militares, eles que faziam questão de contar como eles tinham chegado. Eu comecei a perceber o importante seria ver a trajetória dessas pessoas, né? Como é que um militar da aeronáutica, da marinha, do exército, da polícia militar, entra no processo de luta armada contra o regime militar, e que tinha um projeto revolucionário, não só de derrubar a ditadura, mas instaurar um Estado socialista, né? Então, por isso que eu falo, são militares revolucionários. Tempo, tá? Bom, aí o que eu percebi? Os militares, eles, na década de 60, eles têm um momento importante, quer dizer, durante todo o século XX, nós temos movimentos de militares, mas basicamente na década de 60, o movimento dos sargentos, que tem um momento muito importante, que é em 1961, quando o presidente Jânio Quadros renuncia e há aquela tentativa de golpe, tentativa de impedimento de posse do João Goulart. A participação dos sargentos ela vai ser muito importante. É um momento importante para esses sargentos. Eles vão se sentir valorizados, sujeitos históricos, fizeram um movimento. Existe um subtenente que eu conversei com ele é citado também em alguns livros, que ele costuma usar um termo que fala que foi a explosão de consciência dos sargentos. Né? Então, esse movimento, a participação dos sargentos é muito importante para garantir a posse do Jango. Tanto é que o presidente começa a ter uma ligação direta com esses sargentos, né? E o que continua? No movimento, nos clubes de subtenentes e sargentos, eles começam a lutar por melhorias na carreira, né? Aspectos ligados à carreira militar. Conversando com o sargento Garcia Rodrigues, até ele me disse assim, ele falou, o que acontece? Nós começamos a perceber que para mudar as coisas dentro do Exército, mesmo das Forças Armadas, nós tínhamos que ter uma participação política, né? Aí eles começam a lançar candidaturas, né? E vêm as eleições, e inclusive às vezes não
eleitorado militar, mas também do povo em geral. Eles tinham muito votos, até mais que o Juarez Távora, se não me engano. E o que acontece? A Constituição de 46 tem um artigo meio dúbio e, por conta disso, muitos não podem tomar posse. Diante disso, vai estourar o quê? A revolta dos sargentos, né? A revolta dos sargentos em Brasília é um momento dramático, é um momento interessante. Quem tiver interesse em conhecer mais detalhes, tem um livro chamado Praças e Pé de Guerra, do Paulo Paruca, e ele conta todo esse processo, o que foi essa revolta dos sargentos, né? E o que vai acontecer? Eles vão ser presos, né? A rebelião vai ser sufocada, e isso já em 63, já um pouco antes de 64. No momento seguinte, a gente vai ter o movimento dos marinheiros, que já é próximo ao golpe, né? E que muitas análises costumam fazer uma ligação, movimento dos sargentos, revolta dos marinheiros, golpe, sabe, comício, ida do presidente ao Automóvel Clube na homenagem dos sargentos e golpe, né? Existe um documento dos marinheiros, que é lido naquela assembleia, e que eles falam, né, que eu concordo, esse golpe ele já vem de 54, que eles vão lutar contra esses golpistas que já levaram ao suicídio de um presidente, à renúncia de outro, quase ao impedimento da posse do atual, né, e que eles estariam dispostos a lutar, né, pelas reformas de base, pela legalidade. Só que não é o que acontece. Acontece o golpe, né, o Mourão sai lá de Minas em 31 de março e não acontece a resistência. Isso, assim, eu senti uma frustração muito grande por parte desses militares. Eles estavam dispostos a resistir, a resistência não houve, né, por vários motivos que a gente já sabe, já estudou bastante. E o que vai acontecer? Quando o golpe se instaura e existe aquela cassação enorme de militares, oficiais, sargentos, marinheiros, né? Eles são presos, né? Segundo alguns militares que eu conversei, por exemplo, no navio Raul Soares, eles já começam a se articular, né? E pensar em como se organizar para lutar contra a ditadura. Uma outra coisa também, esses militares que posteriormente vão aderir à luta armada, grande parte deles vem desses movimentos, né? Do movimento dos sargentos, da tentativa de resistência e dessa organização. Uma figura importante é o Onofre Pinto. O Onofre Pinto, ele é caçado, e a partir do momento que ele é caçado, ele começa a regimentar, a trazer esse pessoal, né, para se organizar. Uma outra pessoa também que eu conversei, e que me passou bastante informações interessantes, é o Pedro Lobo, né, e ele fala, né, como é que ele entrou? A minha pergunta era assim, como é que você foi para a luta armada? Bom, ele já participava do Partido Comunista, existiam vários militares que participavam, né? E o que acontece? Você é militar, é sempre chamado, né, tem uma origem social do povo e é chamado para reprimir esse povo, né? E o Pedro Lobo, ele fala que muitas vezes ele participou na Praça da Sé, a repressão a greves, e ele fala, e a gente que era do Partido Comunista, que tinha essa consciência, isso era muito terrível, né? Então vai um processo de contradição, né? E quando acontece o golpe e ele sai é expulso no caso da Força Pública, ele começa a se organizar. São vários sargentos, marinheiros. Primeiro eles vão
vão formar o MNR, né, que é um grupo basicamente de ex-sargentos, ex-militares, e vão acabar depois aderindo à VPR. E outros militares que também participaram da luta armada já aderiram no momento seguinte, né? Conversei com um outro militar também, que ele fala que ele deixou a aeronáutica porque a base em que ele servia se tornou um centro de tortura, né? E ele, além de ser sargento, ele fazia faculdade, e aí ele acaba se engajando no diretório estudantil, acaba entrando para o MR8, participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos. Então, existe esses militares também que em determinado momento saem, né, das Forças Armadas e aderem à guerrilha. O caso do Lamarca também, né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção e que sempre me perguntam sobre a minha pesquisa, por que tão poucos militares participaram da luta armada? É um número, assim, bem baixo, se a gente pensar no movimento anterior. Eu costumo levantar a hipótese que eu acho que todos os segmentos sociais tiveram pouca participação. Se a gente pensar no movimento estudantil, no que era o movimento estudantil em 1968, aquelas grandes passeatas, né? E quando vem o AI-5, e é proibido, né, você se reunir, você se organizar, de toda aquela multidão que a gente via, né, daquele grosso do movimento estudantil, são poucos os que vão para a luta armada, assim como são poucos os trabalhadores, por conta da repressão, dos movimentos já terem sido desmantelados em 64. Então você vai ter, de todos os segmentos sociais, uma quantidade, digamos, baixa se a gente pensar no movimento anterior, né? Bom, outra coisa, como é que eles foram julgados, né, na Justiça Militar? Participaram de várias organizações. O momento da prisão para esses militares, aí eu até fiquei muito contente esses dias assistindo aquela série Advogados contra a Ditadura, do Ciro Taylor, que passou na TV Brasil, e eu vi vários depoimentos de advogados que, de certa forma, corroboravam uma tese que eu levantei. Eu sempre defendi a ideia de que a justiça militar foi muito rigorosa. E há pessoas que falam, não, era um momento em que você podia denunciar, lógico, muitas vidas foram salvas, os advogados conseguiam absolver muita gente. Então, se você pegar em determinados períodos, você tem muita gente absolvida. Só que assim, olhando os dados, friamente, você chega a essa conclusão. Mas se a gente começar a pensar no que é a pessoa ser presa, passar pelo doicote, passar pela UBAN, né? Só para citar um exemplo de um processo que eu analisei, de um grupo de operários e de militantes de Osasco, que é até a minha cidade. E, inclusive, é um grupo que a nossa atual presidenta, a Dilma, fazia um trabalho com eles. Um trabalho político, eles não eram do grupo tático armado. Passado um tempo, esses militantes são presos, né? Passam pelo terror da UBAN, do doicode, incomunicabilidade, toda aquela tortura. E uma outra coisa também. Quando você vai preso, você paga aluguel, você fica 8 meses na cadeia, você é despejado, né? Você perde seu emprego. Então, essas pessoas, depois de passar 1 ano, 2 anos, às vezes elas eram mesmo absolvidas. Só que elas levavam as marcas da tortura, né? Tinham suas vidas desestruturadas, perdiam emprego, saíam às vezes sem ter onde morar. Então, eu acho que mesmo ela sendo absolvida, porque a justiça não encontrou nada, ela não participava do grupo tático, e tinha um artigo que dizia que
o artigo 23, que fala a pessoa seria acusada de tentativa de fazer a guerra revolucionária. Então, tentativa de fazer a guerra revolucionária, qualquer coisa entra. Sabe? Você distribuir um panfleto, você esconder uma pessoa na sua casa, você participar de uma organização, tudo isso contava. Então, eu considero que a justiça sempre foi muito severa. Agora, quanto aos militares, aí a coisa era mais terrível. Os primeiros que foram presos, logo em 68, 69, eles conseguiram sair, foram banidos, foram presídios, por conta dos sequestros do embaixador alemão e do embaixador suíço. E também até o Onofre, até sair antes. E conseguiram ir para o exílio. Mas, depois disso, os militares que foram presos, eles são desaparecidos, né? E quando se diz, olha, a justiça militar, quando a pessoa era denunciado e ia para a justiça, era garantia de vida. Só que não, nem sempre. O caso do João Lucas Alves. João Lucas Alves era um sargento, pertenceu a Palmares. Ele estava preso, ele já recebia visitas, né, da família, e depois ele é transferido para uma delegacia em Minas Gerais e ele foi encontrado morto, dado como suicídio, né? Então, quer dizer, nem sempre o fato de você ser denunciado e já estar respondendo o processo era uma garantia. No caso do João Lucas, aconteceu isso. Esse é um caso só que eu estou contando. E muitos outros foram mortos na casa de Petrópolis, são desaparecidos, né? E tinham execução sumária. Como vários outros também líderes civis considerados irrecuperáveis, né? E então esses militares, eles foram, o que aconteceu com eles é basicamente isso, né? E uma outra coisa importante também. Quando eles são presos em 64, eles são presos como militares, né? Militares que se rebelaram contra o golpe, mas militares. Ficam em navios, ficam em prisões junto com outros militares. Quando eles são presos, já no momento posterior, como participantes da luta armada, aí eles não são mais militares, são terroristas, né? E a condição de militar é só um agravante, porque pesa a traição, né? Alguns militares que eu conversei, na tortura isso era jogado, você é um traidor, e ele apanhava o dobro por ter sido militar, né? Então, quer dizer, havia essa diferença do momento de 64 e depois. E, para terminar, também, eu queria lembrar, fazer até uma homenagem a um marinheiro que eu conversei bastante com ele, uma pessoa assim, uma pessoa do povo, um revolucionário chamado Amaranto Jorge. Ele morreu mês passado. Eu conversei com ele muito, fui na cidade dele, e ele era uma pessoa assim, nossa, maravilhosa. Eu senti muito a morte dele, e ele tinha uma frase muito interessante. Inclusive naquele documentário Caparaó, ele aparece falando, ele tem uma frase interessante. Ele fala assim que ele vai justificar por que ele participou do movimento de Caparaó, e ele fala que ele disse para a mãe dele assim, olha, se os soldados não são patriotas, os patriotas têm que ser soldados. Eu achei interessante quando eu assisti o filme, né? Fiquei com aquela frase na cabeça, né? E no final do filme também, quando aparece uma imagem de todos eles, né, todos os participantes, ele faz um gesto assim, ó. Como se fosse assim, ele faz assim. Como se fosse um símbolo de união. Eu achei muito bonito e tal. Aí quando eu fui conversar com ele, fui na casa dele, eu perguntei, falei, Amaranto, o que você quis dizer com aquilo, né?
se o soldado não é patriota, os patriotas têm que ser soldados. Ele falou, porque é isso que eu penso. Porque os nossos soldados, as Forças Armadas, elas não estavam cumprindo o seu papel, que é defender o povo, que é defender a pátria. E eu pensava que participando da luta armada, eu estaria chamando o povo, falando, olha, vocês têm que ser soldados, né? Vocês são patriotas, vocês têm que ser soldados, porque os soldados não estão sendo patriotas. E, assim, eu queria terminar lembrando essa frase dele, que me marcou muito, eu achei muito bonito, e foi muito legal quando eu fui na casa dele, e ele é uma pessoa muito... gostava de poesia, mostrou poesia, as flores, o jardim, a casa dele e tal. E eu lembro que quando eu saí, eu estava indo embora, do carro, né, ele foi com a gente até o portão, e aí quando eu fui embora, e eu dei um tchauzinho, novamente, ele ficou lá no portão desse jeitinho. Então essa imagem que eu fiquei dele é esse, mostrando assim, sabe, a união, que a gente tem que se unir, e eu achei assim uma lição de vida, um exemplo que eu espero assim que hoje a gente vive numa democracia e que muito já foi feito em termos de política pública e nas lutas sociais, mas se nós somos pessoas de esquerda, temos um ideal socialista, eu pelo menos penso que talvez no futuro possa ter revolucionários. E eu espero que os revolucionários do futuro se tenham exemplo nessas pessoas, nesses militares, nesses revolucionários, não só militares, também civis, né? E que eu acho que eles têm alguma coisa a dizer. Quanto à Comissão da Verdade, eu acho importante também esse esclarecimento, a circunstância das mortes dessas pessoas, as famílias, os direitos das famílias, que são elas que vêm lutando há muito tempo, né? E que seja, não digo colocar no ponto final, mas que sejam esclarecidos e principalmente essa documentação seja colocada à nossa disposição, mapeada, né? E hoje em dia tem muita pesquisa. Quando eu comecei a estudar, não existiam tantas pesquisas, mas hoje eu não dou conta de ler tudo que vem sendo feito nas universidades, tudo que vem sendo publicado, né? E eu espero que essa documentação venha, que a gente realmente conheça esse período, estude e que aprenda com os erros e tenha e faça dos acertos, porque houve muitos acertos, né? Um exemplo para nossas vidas. E por último também, nessa semana que passou, eu fui assistir o show da Joan Baez, que é a musa digamos, da esquerda, né? E foi assim um show muito bonito, muito bonito. E aí me deu uma tristeza que eu fiquei lembrando de uma coisa que eu li, que o Capitão Lamarca, no tempo de clandestinidade dele, ele descobriu a Joan Baez e ele amava a música dela. E aí eu fiquei pensando nessas pessoas todas essas vidas que foram ceifadas. Pensei, puxa, né? Se o Lamarca não tivesse sido assassinado, talvez ele tivesse tido o prazer de ver hoje a Joan Baez no Brasil. Não só ele, mas tanta gente. E me deu assim uma tristeza mesmo. E ainda mais, no show veio o Geraldo Vandré, que também é uma figura que foi muito atingida pela repressão. Então, eu fiquei pensando em quanta tristeza, e a gente às vezes fica falando dos mortos, dos desaparecidos, parece que eles viram os mitos, e a gente não pensa neles como pessoas que poderiam estar aqui com a gente, né? Como não só o Lamarca, mas tantos outros que morreram e que poderiam estar aí fazendo as coisas que eles gostavam, né? Como, por exemplo, assistir um show da Joan Baez. E eu acho que é isso. Obrigada. Bom, a sugestão da Belinha, e eu concordo plenamente, acho que podemos fazer uma rodada, né? Antes de abrir, aproveitando a belíssima exposição da Vilma, lembrando que o trabalho dela sobre Lamarca foi publicado.
esperamos em breve o doutorado. Né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma. Vilma. Meu nome é Oswaldo Rodrigues, servi na base aérea de São Paulo, também tive envolvimento lá em favor do presidente João Goulart, que redundou em prisão, PM, processo, absolvição, por muitos anos a anistia de 79, só que para mim não foi reconhecida a anistia de 79, só em 1990, através do Poder Judiciário, através de um trabalho feito pelo advogado que aqui está presente, o Dr. Inácio Valério. Depois essa anistia foi cassada pelo STF, e bem depois, em 2002, tivemos a anistia do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que tentaram depois cassar no governo do PT. Mas graças ao trabalho agora de dois advogados, o Dr. Inácio Valério de Souza, o Dr. Paulo Turaza, também presente. Mas eu queria me dirigir a senhora o seguinte: não está escrito em livro nenhum, em jornal nenhum, mas em 1963, 64, em duas unidades da Força Aérea Brasileira de São Paulo, dois grupos se mobilizou em defesa do presidente João Goulart. Era um grupo mobilizado por praças de pré. Todos vocês sabem que nas Forças Armadas existem duas grandes classes: praças de pré, que compreende suboficial a soldado, depois os oficiais, que vai do aspirante até o coronel. Generais não se fala porque é outra classe de elite, né? Está muito lá em cima. Né? Como estava falando, eu gostaria que ela inserisse aí no rascunho dela que na base aérea de São Paulo, no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, em 63, 64, dois grupos começaram a se mobilizar em defesa do João Goulart. Inclusive, membros desses dois grupos se reuniam em vários locais aqui em São Paulo. E por último, a última reunião do grupo da base aérea de São Paulo foi no dia 31, até tem um resumo aqui, depois eu vou emprestar para a senhora dar uma lida, se quiser tirar xerox. Esse grupo se reuniu clandestinamente dentro do quartel, calculo eu, entre 5 horas e 7 horas da noite. O doutor Antônio Pinto de Souza, aqui, que fez parte dessa reunião, pode confirmar o horário, você se vai lembrar. Só sabe, dentro do quartel, sempre tem o pessoal do famoso SR, o Serviço Reservado, ou Seção de Investigação. E quando foi 11h30, por volta das 11h30, meia-noite, todo aquele grupo foi preso. Assim também ocorreu no Parque da Aeronáutica. Foram presos, eles posteriormente foram conduzidos para a base aérea de Santos, ficaram presos até o final do ato institucional número 1. Então eu gostaria que só incluísse no seu resumo que realmente, na base aérea de São Paulo e no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, grupos de praças de pré se mobilizaram para defender na época o então presidente legalmente constituído, Dr. João Belchior Marques Goulart. É isso que eu queria deixar aqui. Obrigada. Então, quando eu conversei com o sargento Darcy Rodrigues, ele me relatou essa reunião no Parque da Aeronáutica, que deve ser essa que o senhor deve estar se referindo, e na base aérea. Ele fala mesmo que eles se reuniram e que decidiram que se eles fossem parece mandados para o sul, eles iam, e se no sul tivesse uma resistência, eles iam aderir. Né? Foi o que o Darcy me passou dessa reunião no dia 31. Mas que acabou não acontecendo, e ele fala no dia 1º, no dia seguinte,
o golpe se instala, eles usam um outro termo que eu não lembro agora, e que realmente não houve. E é o que eu digo, essa grande frustração, né, dessa não resistência. E ele fala que ele ficou muito chateado, muito triste, ainda em Osasco, lá no Porto Alegre, teve um desfile, né, da revolução, né, digamos. E ele ainda foi obrigado a desfilar e ele ficou empurrado, ele não quis participar, ele não ficou todo torto, o militar tem que estar sempre imponente, né? E ele foi chamado a atenção, ele me relatou sobre, falou assim, rapidamente, dessa reunião em que eles estavam decididos a resistir ao golpe, né? Mas eu agradeço mais uma vez a sua... Inclusive, no meio forense, a Azéia começou a se chamar República de Cumbica, no meio forense, por causa desse movimento. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação ou pergunta? Pela hora que temos quatro expositores, eu pedi duas coisas, que as pessoas fossem mais objetivas, né? E teríamos somente mais uma, até para podermos ouvir. Mas a doutora Vilma seguramente está à disposição de todos, né? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alípio Freire, sou jornalista, ex-preso e colega do Simão, que é minha durante a universidade. Peço licença para fazer uma pergunta. Você ouviu o Sargento Vitória? Sim, eu conversei com ele aqui, numa audiência, mas não cheguei na época do doutorado da pesquisa, não. Eu fui até Bauru, falei com o Darcy e acabou que não deu tempo. Vale a pena ouvir o Vitória, porque quando você fala da justiça militar, dois militares, o Vitória e o cabo José Mariano Alves, eles já sob subjúdice no presídio conosco, como eles negassem perante o juiz uma série de questões, o juiz mandou o Mariano para o porão da auditoria, onde ele foi torturado, e o Vitória voltou de lá para um banco para ser torturado outra vez. Eu acho que vale a pena, nessa sua fala aí sobre a justiça militar, como os militares, esse episódio que eu acho assim. Obrigado. O Mariani, eu até cito no meu trabalho, que ele teve as mãos quebradas na auditoria militar. O Vitória, esses dias eu vi ele contando a história nesse seriado aí que o Ciro teve, dos militares pela democracia, ele conta tudo o que aconteceu isso aí. Eu até, quando foi bom, usar o depoimento dele. Os dois estavam juntos. Uhum. Bom, quem é? Não, quem foi aqui? É o senhor aqui. Eu sou José Lima Borges, sou participante da rebelião dos sargentos da Maria Brasília, ocorrida no dia 12 de setembro de 1962. E eu tenho lido bastante sobre todos esses movimentos. E esse movimento de Brasília tem ocorrido algumas omissões com relação a ele, que é a citação de 3 líderes, ex-colegas de Maria que tiveram uma participação enorme, uma participação brilhante, que são esses: Ademar Cássio da Silva, na época 2º sargento fuzileiro naval, José Barbosa Lopes, 2º sargento
escrevente. E o terceiro sargento, inclusive está vivo ainda, Ias Fernandes. E tem uma questão de justiça, eu gostaria que o nome deles fosse mais, aliás, fosse lembrado, né? Eu não sei se a senhora escreveu o nome deles, sabe, da participação deles nessa rebelião. Eu citei José Barbosa Lopes. O nome eu não lembro. José Barbosa Lopes, Ademar de Castro. Ele foi preso. Eles não só foram presos, como foram torturados. O Ademar, ele fugiu do Brasil para a Argentina, e lá na Argentina, descobriram que ele estava na Argentina, escondido na Argentina, não, na Bolívia. Aí de lá ele fugiu para a Argentina. Aí ele foi capturado na Argentina e foi trazido para o Brasil. Então é uma história muito longa. Eu tenho lido bastante sobre, inclusive, esse livro que a senhora fez referência agora, né? Praças em Pé de Guerra. Não há referência a eles. Eu acredito até que a senhora não... Talvez às vezes é por conta da própria documentação, porque nos processos está rolado muitos nomes, né? Então, depende, porque às vezes uma pessoa que é líder, no depoimento, se ele conseguir esconder essa condição, é melhor em termos de repressão. Mas só que, historicamente, a gente acaba não tendo essa informação. Né? O outro era, esse é da Europa, né? Antônio Pode ser que se sair, existe uma referência assim muito vaga. Procurando no Brasil nunca mais, por nome, a gente encontra. Era essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado pela... Agradeço. Meu nome é Moacir Correia, já estive aqui a primeira vez falando. Eu quero reiterar sobre dois quesitos que foram abordados aqui. Primeiro, aqueles que porventura tomaram parte e apoiaram o golpe militar, se arrependeram ou foram omissos na época, ou naturalmente, é como eu faço questão de frisar, um motorista está dirigindo um carro, ele atropela alguém num farol fechado, ele depois vai dizer, desculpe, eu não sabia. Quer dizer, a inobservância não isenta de responsabilidade. Ele é responsável sim, mesmo não sendo doloso, mas é. E outra coisa que nós queríamos aqui levantar é o seguinte, eu, Cassado, fui taxado de subversivo, não eu, Antônio de Souza e outros colegas aqui foram taxados de subversivo. O que é subversivo? Aquele que subverte a ordem. Eu estava sob um comando militar. Eu, quando me incorporei na aeronáutica, ergui a mão e disse, incorporando-me à Força Aérea Brasileira, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado. Tratar com afeição os irmãos de arma e com bondade subordinado. Dedicado inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituição, sabe? Defenderei com o sacrifício da própria vida. O que eu estava fazendo? No quartel-general de São Paulo, sob o comando do brigadeiro Liceu de Paiva Guimarães. Ele se opunha também ao golpe militar. Eu estava cumprindo a ordem dele como eu fiz o juramento para cumprir. Eu sou subversivo, que defendia um governo legitimamente constituído, ou quem derrubou o governo que era subversivo. Então a inversão dos valores aí está na mão dos senhores. Suas considerações, lamentavelmente, por favor, para ter que pedir para você finalizar. Em considerações finais ou em função do que quando algumas pessoas falaram sobre líderes que não aparecem, ou no caso do senhor que teve tanta dificuldade com a anistia, corrobora aquilo que eu falo. O fato desses militantes serem militares
a repressão ainda foi maior, pelo fato de serem militares, né? E, por outro lado, nós, da sociedade, temos que agradecer a vocês, né? Porque vocês fazem parte da história da esquerda, mas da história das Forças Armadas, né? Por mais que eles não queiram admitir. Né? E o que eu tenho a fazer é agradecer a vocês todos que existam militares assim e que as Forças Armadas tenham uma formação. Eu creio que se a formação militar for mais humanista, os militares não terão um impulso de violência contra o povo. Começaram a pensar como Pedro Lobo, sabe? Isso não está certo. Eu não posso ir para a rua, sabe, bater no trabalhador. Né? Então eu acredito que as Forças Armadas elas precisam de uma formação humanista e que as pessoas, seja quem for, que tenham claro que torturar é errado. Torturar é crime contra a humanidade. Né? E que a tortura deve ser sempre condenada. E no mais eu tenho a agradecer a todos os militares que resistiram, que lutaram contra a ditadura, seja nos seus movimentos, tentaram resistir ao golpe, foram para a guerrilha e tudo que vocês fizeram. Meu muito obrigada. Agradeço mais uma vez por esse momento dos nossos trabalhos. Né? Convido à mesa o suboficial Luiz Cachoeira, presidente da Amafabra, né? Se sentar, por favor. O major Antônio Pinto de Souza, também que vem à mesa. O suboficial Carlos Eduardo da FAP. Anistiado? Anistiando. Desculpa, que às vezes a gente... E o José Maria, o marinheiro José Maria, por gentileza, sente-se à mesa também. Sim, senhor mesmo. Né?